E aí, pessoal, tudo bem? Professor Daniel Costa aqui, Grupo Off to Review, fazendo a revisão aí do simulado do CBO para vocês. Essa primeira parte de quatro que nós vamos lançar aí, corrigindo as questões do CBO. E aqui nós vamos começar aqui pela questão de 1 a 25. Então vamos lá. Olha só, pessoal, primeira questão de prova, tá? Aí para vocês. Então vamos lá. Número 1. Quais das seguintes estruturas são localizadas no interior do seio cavernoso? E aqui ele te dá uma lista de várias estruturas. Ele quer saber qual dessas aí, pessoal, estão no seio cavernoso. Então, assim, vamos fazer uma revisão? Tá lá. Seio cavernoso, uma região extremamente rica em estruturas. Você tem lá a hipófise, você tem vários vasos, veias, a carótida interna, e os nervos oculomotores e o nervo trigêmeo, ramo 1 e 2 do nervo trigêmeo. Então, pessoal, olha só, um monte de coisa aqui, um monte de doença pode afetar o seio cavernoso. Vasculite, síndrome de Tolosa-Hunt, que é a inflamação granulomatosa do seio cavernoso, tumores de hipófise, lesões dos seios paranasais, tá? Então, um monte de coisa pode alterar aqui. Geralmente, quando você tem uma lesão do seio cavernoso, você tem, na verdade, uma salada, uma miríade de sinais e sintomas. Porque olha só quantos nervos passam aí. Você vai ter paralisia de terceiro, paralisia de quarto, de sexto, pega o primeiro e o segundo ramo do trigêmeo, tá? Então é legal você entender quais são as estruturas que passam. Olha lá, o terceiro par geralmente é o mais superior, o quarto é um pouquinho mais superior aqui embaixo do terceiro par, o sexto é aquele que está mais perto aqui da artéria carótida interna, primeiro e segundo ramo do nervo maxilar. Mais importante ainda do que saber o que tem no seio cavernoso é saber o que não tem, que é o que é perguntado nas provas. Não está aqui o nervo óptico, não está aqui o ramo mandibular do trigêmeo e não está aqui o sétimo nervo. Então, das alternativas que foi dada, cara, somente o ramo mandibular, né, o terceiro divisão do quinto par craniano do trigêmeo, que é o ramo mandibular, não faz parte do seio cavernoso. Então, a gente pode marcar aí a letra A, gabaritar essa questão e passar para a próxima. Então, a próxima questão é a questão mais de uma noção aí de localização, tá? Você percebe que o reto superior, ele quer saber que estrutura é essa inferior aqui, embaixo do reto superior, tá? Que é a carúncula, né? Canto lateral. Então, olha, vamos organizar essa imagem? Tá lá, vamos organizar essa imagem. Tá aqui, você está vendo esta visão. Este músculo, pessoal, é um músculo elevador da pálpebra superior. Vamos retirar ele, ó. A gente tirou ele. O que a gente está vendo agora? Botamos o bléfaro. A gente está vendo agora o reto superior e uma estrutura aqui inferior aqui ao reto superior. A gente rebate este reto superior e sobra quem, pessoal? A porção tendinosa do músculo oblíquo superior, que é justamente essa que o gancho aqui, ó, está pegando. Então, questão tranquila, questão de localização, questão muito mais tranquila aí para vocês. É só marcar então aí a letra D, tá? E gabaritar a questão. Questão então aí de número 2. Próxima questão. Olha só. Questão de número 3, pessoal. Então vamos lá. Com relação à coroide, cerca de 20 artérias ciliares longas posteriores contribuem para a sua irrigação? Errado. São duas artérias ciliares posteriores longas, como vocês podem ver nesse desenho que eu fiz aqui para vocês. Olha só, duas artérias ciliares posteriores longas, aqui a mais ou menos 4 milímetros do nervo óptico, tá? E 15 a 20 artérias ciliares posteriores curtas, elas que fazem aí, constituem a coroide. Olha a letra B. Seu sistema arterial apresenta poucas anastomoses e por isso são comuns os infartos dessa região. Errado. Infarto é extremamente raro na coroide. Você vai ver lá em situações de hipertensão acelerada maligna, você vai ver lá, por exemplo, um paciente que tem eclâmpsia, pré-eclâmpsia, níveis altíssimos de pressão, você pode ter um infarto na coroide. Tá bom, pessoal? Mas a letra B está incorreta, isso é incomum. C. As artérias ciliares posteriores longas penetram a esclera meridiano horizontal, perfeito, às 3 e às 9 horas, tá? E é próximo ao disco óptico, geralmente a 4 milímetros mais ou menos do disco óptico. Tranquilo. C é a nossa resposta. Letra D. Cerca de duas artérias ciliares curtas posteriores contribuem para a sua irrigação. Não, 15 a 20. Então, resposta, letra C, questão tranquila. Vamos aí para a próxima. Olha lá, pessoal, vamos lá. Quantos subgrupos de fibras musculares, baseados na quantidade de miofibrilas e de sarcoplasma,
formam a musculatura extraocular extrínseca. Prova do CBO, em geral, cai uma ou outra questão que não mede nenhum conhecimento. Esse é um exemplo, tá? Você tinha que lembrar que existem as fibras de contração rápida e de contração lenta. As de contração rápida têm sarcoplasma abundante, as lentas, sarcoplasma escasso. As de contração rápida, miofibrilas esparsas e pouco numerosas, e as de contração lenta, miofibrilas agrupadas e muito numerosas. Então, são o quê? Dois tipos de fibras, as de contração rápida, as de contração lenta. Resposta letra A, questão decoreba, que não vai ensinar nada para o aluno. Próxima questão. Infelizmente, a gente tem esse tipo de questão no CBO, né? Esta quinta questão, pessoal, trouxe essa imagem para facilitar a nossa análise. Ele pergunta sobre o epitélio do corpo ciliar. E, pessoal, vamos lá. Letra A. É constituído de múltiplas camadas? Não, são duas camadas. B. É constituído de duas camadas de células cupóides? É a nossa resposta. C. É uma camada mononuclear? Errado, duas camadas. D. Constituída por apenas células estreladas pigmentadas? Não, você tem células pigmentadas e células não pigmentadas. Olha só, vamos aproximar aqui para vocês. Olha aqui, ó. Você tem o epitélio pigmentado, ó, você está vendo de marronzinho aqui, pretinho. E o epitélio não pigmentado, que é esse rosinha aqui, ó, essa pequena camadinha aqui, ó, rosinha. Tranquilo. Resposta letra B, questão tranquila. Vamos para a próxima, sexta questão. Conexão entre célula fotorreceptor e ganglionar é dado por quem? Isso aí é tranquilo, a gente sabe que as células bipolares fazem esse meio de campo, né? Tá aqui o fotorreceptor, conecta com a bipolar, que conecta com a ganglionar. Não tem discussão, a questão letra C aqui não tem discussão, isso é uma questão aí que não tem o que se queixar, né? Então, resposta letra C, marca e vamos para a próxima. Questão conceitual. Assinale a alternativa incorreta. O monitoramento do tratamento eficiente na fase aguda da doença de Vogt-Koenig-Arada é baseado em... Pessoal, vamos revisar aqui a fase aguda de Vogt-Koenig-Arada. Vogt-Koenig-Arada é uma das uveites clássicas difusas, tá? E ela é dividida em algumas fases. Tem a fase prodrômica, que o paciente tem cefaleia, zumbidos, tá? A fase aguda uveítica clássica, que você tem a alteração bilateral, uveíte anterior granulomatosa, que pode ser granulomatosa bilateral. Você tem descolamento exudativo da retina bilateral clássico. A fase de convalescência, em que o paciente começa a se recuperar, você tem aquelas alterações pigmentares, aquele sinal de sujura, que é a despigmentação do limbo, a despigmentação do fundus do paciente, o sunset glow fundus, tá? E aí chega na fase crônica, que é a fase das complicações, principalmente. Então, a questão fala da fase aguda, tá? A fase aguda, então, você vai ter uveíte difusa bilateral, reação de câmara anterior importante, um uveíte que pode ser granulomatosa, lá o descolamento exudativo da retina com hiperemia do disco. No OCT você evidencia esse descolamento, esse líquido subretiniano que você pode ver aqui. E na angioflu você vai ver vários pontos de vazamento, nós chamamos de pinpoints. Esses pontos eles se confluem para formar o pooling, né? Para aquela área do DR exudativo, você tem um contraste extravasando aqui naquela área de DR exudativo e fica tudo brilhoso naquela região ali, uma hiperfluorescência, um pooling que a gente chama. E olha só, o que o nosso livro, nosso CBO, ele manda, tá? A gente utiliza de parâmetro de melhora a avaliação da reação de câmara anterior e da angiofluorescenografia, do pooling e dos pinpoints, né? Do DR exudativo e dos pinpoints. Então, vamos lá, qual é o que não faz parte aí dos nossos parâmetros? Letra A, melhora na celularidade da câmara anterior. Faz parte sim, tá? Tá aí no nosso fluxograma. B, melhora dos múltiplos vazamentos pinpoints na angiofluorescenografia, faz parte do nosso fluxograma. C, melhora do edema e hiperemia de disco óptico, não está no nosso fluxograma. E D, melhora do descolamento de retina exudativo, perfeito. Essa é a nossa resposta, então. Letra C está incorreta porque não faz parte do fluxograma. Próxima questão, pessoal, vamos lá. Mais uma questão de Arada, e aqui não tem muito o que discutir. Na verdade, a gente pergunta qual é a conduta. E a conduta está extremamente bem resumida aqui na letra B, né, que ele fala que você vai fazer prednisona oral na dose imunossupressora ou uma pulsoterapia com metilprednisolona por 3 dias, seguido de prednisona oral 1 mg/kg dia associado ou não com imunossupressor e redução lenta e gradual
usando aí por, no mínimo, 6 meses. Essa é a nossa resposta. A gente pode ir para a próxima questão. Olha só, a próxima questão. De novo, arada, pessoal. Eles fizeram uma sequência aí de 3 questões de arada, né? E aí, dessa vez, ele fala com relação às complicações oculares, né? Sobre essas complicações, o que é correto. Pessoal, as complicações elas acontecem nas fases crônicas da doença. Tá? Então, quais são as principais complicações? Ora, eu tenho uma inflamação, eu estou usando corticoide, natural que eu tenha o quê? Catarata. Ora, o trabecular está inflamado, eu estou usando corticoide, natural que eu tenha o quê? Glaucoma. Essas são as principais, de longe. Menos comuns, a membrana neovascular subretiniana em 14%, e tem uma comum até que pode chegar até 40% aí, as fibroses subretinianas. Vamos para as alternativas? Olha lá. Letra A. Catarata e glaucoma são raros? Não, né, pessoal? Quase 40% vai ter, mais de 40%. B. São encontrados mais frequentemente na fase veídica, na fase crônica. C. Neovascularização da coroide está presente em 50 a 70% dos casos? Não, até 14% dos casos. E D. Por eliminação, nossa resposta, a frequência de complicações oculares são desfechos utilizados nos estudos para indicar tratamento adequado. Perfeito. A frequência das complicações guia o tratamento, tá bom? Para você saber se o tratamento é eficaz ou não. Então, letra D é a nossa resposta. Podemos marcar ela por eliminação aí, gabaritar essa questão e partir para a próxima questão aí de estrabismo. A questão de estrabismo é sempre um problema, né, pessoal? Mas, olha, vamos lá, tranquilo. Essa questão é uma questão que fala o seguinte, ó, criança apresenta nistagmo horizontal, que desaparece na posição mostrada na figura, ou seja, um nistagmo com posição de cabeça. Grava, nistagmo com posição de cabeça. O nistagmo não se beneficia, não se modifica com a fixação para longe ou para perto. A criança não tem desvio, importante isso, tá? Qual a cirurgia indicada para corrigir a posição viciosa de cabeça? Pessoal, toda vez que você tiver nistagmo com correção desse nistagmo com posição de cabeça, você tem que eliminar essa posição de cabeça. Como é que eu faço isso, Daniel, no paciente com nistagmo? Eu tenho que olhar cada olho individualmente. Olha só, olha esse olhinho aqui, ó, o olho direito da criança. Você concorda para mim que ele está para dentro, não é? É como se fosse uma ET, não é? Como que eu resolvo uma ET, Daniel? Ora, eu posso enfraquecer o reto medial ou fortalecer o reto lateral. Ou seja, eu posso fazer um retrocesso do reto medial ou uma ressecção do reto lateral. São opções. Tá? Então aqui eu já consigo ir mais direcionado para a letra C. Retrocesso do reto medial direito e ressecção do reto lateral direito. Ok. Daniel, e o outro olho? Vamos aqui o outro olho. Olha cá. Olha aqui, ó. Olho esquerdo. Ele parece que está meio para fora, não é? É como se fosse uma XT, né? Então vamos raciocinar em cima do olho esquerdo. O que eu posso fazer? Olha só. No olho esquerdo eu posso enfraquecer o reto lateral, ou seja, um retrocesso do reto lateral esquerdo, ou eu posso fortalecer o reto medial, ou seja, uma ressecção de reto medial esquerdo. Qual é a única alternativa que nós temos? Essas opções que eu falei para vocês? A C, retrocesso do medial direito e do reto lateral esquerdo, ressecção do reto lateral direito e do reto medial esquerdo. Resposta, letra C. Próxima questão, também de estrabismo. E aqui, pessoal, olha só. Criancinha de 6 meses, com esse achado aí que você está vendo, olha aqui, ó, ET, o olho não abduz, isso se chama síndrome de ciância ou ET infantil com limitação bilateral de abdução. É a definição melhor da doença. Mais do que falar síndrome de ciância, é melhor você falar isso é uma ET infantil com limitação bilateral de abdução, porque define, caracteriza a doença. Claro, nós temos outras características aqui. Vamos olhar? Olha só, por exemplo, esse é um problema em que a criança tem fixação cruzada. Como assim, Daniel? Ora ela está fixando com o olho e o outro está desviado, ora ela fixa com o olho desviado, que estava desviado, e desvia o olho que estava fixando. Olha aqui, ó. Olha só, o olho esquerdo está fixando aqui, o olho direito está desviado. Aí, logo mais, o olho direito está fixando e o olho esquerdo está desviado. Ou seja, ela fica mudando de fixação. Qual é a importância dessa mudança? A importância é que ela está o tempo inteiro utilizando um olho, o outro olho, um olho, outro olho, ou seja, ela não vai ter uma ambliopia profunda, vai ter boa visão,
Os dois olhos estão sendo utilizados. Mas eles não estão sendo utilizados ao mesmo tempo. Não tem uma boa binocularidade, não tem uma boa estereopsia desenvolvida nessa criança. Beleza, pessoal? Em geral, esses casos eles têm baixo erro refrativo. Não é aquela ET acomodativa que você coloca óculos e melhora. É diferente. Baixo erro refrativo. Olha só, ela geralmente vai virar a cabeça para o lado em que ela está fixando. Olha aqui, ó. Ela está fixando com o olho direito, o que é que acontece? O olho direito não consegue abduzir, ela faz o que então? Ela vira a cabeça para a direita, para compensar essa dificuldade de abdução. Olha aqui, ó, ela fixando com o olho esquerdo, o que, que acontece? O olho esquerdo não consegue abduzir, ela faz o quê? Vira para a esquerda, para compensar essa dificuldade de abdução. Beleza, Daniel. O que mais? Você pode ter hiperfunção dos oblíquos inferiores e você pode ter o motivo da questão, a letra da questão, que é o desvio vertical dissociado. O desvio vertical dissociado, pessoal, é um conjunto de movimentos que acontece quando você oclui o olho dessa criança, em que esse olho ocluído, ele abduz, eleva e excicloduz. Olha, são três coisas. Abduz, eleva e excicloduz. Não esquece disso, beleza? Marca então ali desvio vertical dissociado, letra B. Gabarita a questão e vamos para a próxima questão do nosso simulado. Qual das entidades pode ser incluída como diagnóstico diferencial de limitação de abdução? Pessoal, de cara, essa aqui vai ser letra A, síndrome de Duane. Por quê, pessoal? Letra B, síndrome de Brown, é como se você tivesse uma alteração no oblíquo superior, como se esse oblíquo superior estivesse ali preso, retendo o olho. O que acontece? O que o oblíquo superior faz, pessoal? Ele deprime o olho em adução. Você aduz o olho, ele faz esse movimento de depressão em adução. Beleza? Só que imagina que esse Brown, ele está meio que restrito. O que, que acontece? Esse olho ele vai para a adução e você tenta subir ele, por exemplo, faz uma elevação em adução, o que acontece? Não consegue. O olho está travado, ele não consegue elevar em adução. Isso é clássico da síndrome de Brown. Letra C, a paralisia de terceiro nervo craniano, não vai causar dificuldade de abdução, porque o terceiro nervo craniano ele não inerva o reto lateral. E a letra D, o epicanto, não tem nada a ver com paralisia de abdução. Então, Duane é a nossa resposta. Nós vamos fazer uma revisão aqui de Duane. Duane é uma das síndromes do estrabismo mais clássicas, tá? 90% das vezes ela é esporádica, 10% das vezes ela é dominante, tá? Em geral, ela é unilateral, 85% dos casos. Costuma aí acometer mais as mulheres, claro que vai acometer mais a mulher. Olha só, ela é uma pessoa que se chama Anne. Anne é um nome feminino, então acomete mais mulheres. E qual é o olho, Daniel? Olho esquerdo, claro, termina com E de esquerdo. Então, besteirinha que te ajuda a decorar, né? E olha só, qual é a característica de Duane? A característica de Duane é o seguinte: retração do globo ocular na adução, redução da fenda palpebral e aumento da pressão intraocular em adução. Beleza, pessoal? Tranquilo? Existem tipos de Duane. O tipo 1 é a mais comum. 85% das vezes ela se caracteriza por uma limitação de abdução. E aí o paciente fica parecendo que tem um ET, uma esotropia. Olha só como é que aparece na sua prática. Tá lá. Moça, olho esquerdo, tá? Olha só. Você fala, levoversão, faz uma levoversão. Ela olha para a esquerda, ó, eu tenho uma limitação de abdução. Aí você pensa, nossa, isso é uma paralisia clássica de cisto paracraniano, perfeito, beleza. Marca aí paralisia de cisto paracraniano e aí come mosca. Come mosca porque você esqueceu de pedir para o paciente olhar para o outro lado. Faça uma destroversão. Aí ele faz uma destroversão. Olha como é que essa fenda ficou pequena, cara. Olha só. Fenda pequenininha. Por quê? Porque isso é Duane. Marca síndrome de Duane, letra A. Gabarita a questão. E vamos para a próxima questão do nosso simulado. Questão de número 13. Vamos lá, pessoal. Durante o exame de motilidade ocular extrínseca, encontra-se o seguinte: ao ocluir o olho direito, este faz um movimento lento de elevação, exciclodução e abdução. Quem é que faz isso, cara? Quem faz isso é o desvio vertical dissociado. A gente acabou de falar para vocês. E olha só, pessoal: abdução, elevação, exciclodução. Olha aqui. Você oclui o olho, o que acontece? Esse olho aqui ocluído, ó, eleva
abduz e excicloduz. Se você ocluir os dois olhos, esses olhos não se movimentam. Isso é característica do DVD. Ocluir um olho, esse olho ocluído ele vai elevar, abduzir e fazer extorsão. Se você ocluir os dois olhos, eles não vão se movimentar. Então, resposta para a gente, letra C de casa, gabarita essa questão e vamos para a próxima. Pergunta de número 14, né? Olha, ele mostra lá uma uveíte com vários PKs mutant fat para te fazer pensar em uma uveíte granulomatosa. Qual é a doença que causa uveíte granulomatosa dessas que você está vendo, cara? Sarcoidose. Sarcoidose é clássica de causar granuloma. A ciclite heterocrômica de Fuchs, ela dá uns PKs clássicos, característicos, que são PKs finos e estrelados. C. Síndrome de pós-nestlosma não causa PK granulomatoso e nem artrite idiopática juvenil não vai causar esse achado clássico que você está vendo, que é mais da sarcoidose. Marca a letra B e vamos para a próxima. Próxima questão de número 15. Gestante de 10 semanas apresentou-se com baixa de visão, nódulos cervicais dolorosos, evoluiu com embaçamento de visão, fotofobia, olho vermelho há 5 dias. Assinada a alternativa correta. Letra A. Então, olha só a lesão. Uma lesão exudativa peridiscal, né? A gente faz pensar em toxoplasmose, neuroretinite de Jensen seria algo a se considerar aqui, por exemplo. Letra A. Recém-nato sem lesões oculares ou com lesões já cicatrizadas não precisa do tratamento, cara. Cara, se você comprovou que essa criança ela recebeu toxoplasmose, ela teve a transmissão de toxoplasmose para essa criança, seja no pré-natal, seja na hora que ela nasceu, essa criança tem que tratar por 1 ano essa toxoplasmose, matar essas formas aí ativas da doença, esses protozoários aí que podem ainda estar meio que de maneira latente no corpo dessa criança. Beleza, pessoal. Então, letra A está incorreta. Letra B, pessoal. O recém-nato tem maior probabilidade de desenvolver catarata congênita. Perfeito. As infecções congênitas, elas predispõem ao desenvolvimento de catarata congênita. A gente viu isso na nossa aula de catarata congênita, a gente falou das causas. Infecções congênitas causam catarata congênita, em especial rubéola, mas a toxo também, CMV também, sífilis também. C. Devido aos efeitos teratogênicos de todas as terapias sistemas disponíveis, o tratamento de eleição é a injeção intravítrea de gentamicina e dex. Errado. A gente tem medicações seguras sim para o gestante. D. A espermicina é a medicação que não deve ser usada? Não, ela deve ser usada. É ela que vai evitar a transmissão para o feto. Então a letra D está incorreta. Resposta para a gente então, pessoal. Letra B de bola. Vamos para a próxima questão. Questão número 16, podemos afirmar sobre a doença de BC. Galera, vamos lá. Revisãozinha básica aqui de doença de BC para vocês. Doença de BC é uma vasculite. Tá? A vasculite comete muito homem, tá? É clássica aí do homem. Úlceras orais, características, né? Úlceras genitais, teste da patergia positivo, alterações da pele, como por exemplo, eritema nodoso. Tá? Esses pacientes eles apresentam um HLA clássico, que é o HLA-B51. No olho, você vai ter o que, pessoal? Acometimento ocular, uveíte clássico e critério diagnóstico para você. Pode acometer a parte anterior do olho, causando uveíte com hipópio móvel. Decora hipópio móvel, termo clássico da sua prova. Ou o polo posterior, classicamente causando vasculite retiniana. Então, fizemos uma revisãozinha aqui para vocês. Geralmente, prognóstico ruim, tá? Mesmo com tratamento 25 a 50% pode chegar a cegueira. Então, vamos lá. Letra A. Tratamento com imunossupressor sistêmico raramente é necessário para o controle da doença. Não. É muito comum você necessitar de corticoide e imunossupressores para controlar essa doença. Às vezes até mais de um imunossupressor. B. A ausência do HLA-B27 exclui o diagnóstico errado. O grande HLA aqui é o B51. C. Prognóstico visual é bom, mesmo sem tratamento. Puxa, prognóstico visual é horrível, tá? Mesmo com tratamento, até 25% pode chegar a cegueira. D. Vasculite retiniana é a manifestação mais característica do polo posterior. Perfeito, pode marcar quebra-caneta na letra D, gabarita a questão, e podemos passar aí com mais um ponto para a próxima questão, questão de número 17. O veíte que pode apresentar endoteleopatia corneana autoimune, comprometimento vítreo praticamente em 100% dos casos e associação com Lyme, sarcoidose. Cara, vitreite clássica, você vai ver na uveíte intermediária. A uveíte intermediária ela é assim, ela vai causar
vitreite, ela está relacionada a Lyme, sarcoidose, esclerose múltipla, por exemplo, tá? A uveíte intermediária do tipo idiopática é chamada de parsplanite. Então, o característico da uveíte intermediária que você vai encontrar, cara, é os snowballs e os snowbanks na parte inferior do vítreo. A principal causa de baixa visão, quem é? É o edema macular-cistoide característico desses pacientes. Então, a resposta para a gente aqui, pessoal, sem dúvidas, é a letra C, tá? A letra A, letra B, letra D não tem relação com Lyme nem com sarcoidose. Então, quem tem relação com Lyme e sarcoidose é a letra C de casa. Próxima questão, questão de número 18. A presença de eritema nodoso auxilia no diagnóstico etiológico de sarcoidose. Cara, sarcoidose na forma aguda, ela se manifesta por duas síndromes. A síndrome de Lofgren e a síndrome de Heiford. A síndrome de Lofgren e de Heiford se manifestam com uveíte granulomatosa. O que diferencia um da outra são alguns outros achados. Por exemplo, Lofgren termina com as letras E e N de eritema nodoso, clássico, esses nódulos avermelhados na pele do paciente. Heiford, por exemplo, tem paralisia do facial. E aí, para você decorar, olha só, quem tem paralisia do facial parece que está assim, ó, rindo forte, né? Então, ó, ri forte, o cara que ri forte é aquele cara que tem paralisia facial que puxa, né? Fica rindo forte. Então, para você decorar mais fácil aí, bobeira, tá? Mas te ajuda a decorar que a síndrome de Heiford tem aí paralisia de facial associada aí, sarcoidose, paralisia do nervo facial e uveíte granulomatosa. Tranquilo? Marca aí sarcoidose e vamos para a próxima questão, questão de número 19. E aí uma questão de imagens, né? Olha lá. Com relação às figuras dos pacientes apresentados nas imagens A, B, C e a biópsia conjuntival de uma lesão pigmentada apresentada na figura D, é correto afirmar. Vamos lá, pessoal. O achado A da figura B, quando associado à lesão da figura C, caracteriza a síndrome de Goldenhar. Galera, é o seguinte, Goldenhar você vai ver na plástica ocular, tá? É a síndrome óculo, porque tem dermoide límbico, tem coloboide pálpebra, aurículo, tem malformação auricular, vertebral. Ora, a parte auricular está preenchida. Mas aqui, a letra C, isso não é um dermoide límbico. Isso aqui, pessoal, é um papiloma, por conta dessas características desses vasos meio que arborizados, clássicos do papiloma. Tá bom? Então, letra A está incorreta. Letra B. A hiperpigmentação da pele observada desde o nascimento no paciente da figura A costuma acompanhar o trajeto do sétimo nervo craniano. Ela estaria correta se fosse quinto nervo craniano. Aqui na figura A você tem aquele famoso nervo giota, tá? A melanose oculodermal, que acompanha aí a proliferação de melanócitos, acompanhando aí a inervação do ramo oftálmico e do ramo maxilar do trigêmeo, que é o nosso quinto nervo craniano. Então, letra B, cara, incorreta. C. Os achados histológicos presentes na figura D são observados em cerca de 50% dos pacientes que apresentam o quadro na figura A. Pessoal, essa figura D, você vê várias células atípicas e esse pigmento marrom que é clássico do melanoma, tá? Melanoma pode acontecer na melanose oculodermal no nervo giota? Pode, mas acontece em cerca de 5% dos casos, tá? E aqui é interessante que o melanoma ele pode ser melanomas múltiplos, tá? Eles podem acontecer inclusive no sistema nervoso central, em outras áreas do corpo. Beleza, é uma predisposição sistêmica aí para o melanoma. Tranquilo, pessoal? Outra complicação possível é o glaucoma relacionado ao nervo giota, em 10% dos casos pode acontecer. C está incorreta. Se ali fosse 5%, a gente poderia até considerar. Letra D. A melanose primária adquirida é fator de risco para a lesão apresentada na figura D? Perfeito. Melanose primária adquirida é um dos principais fatores de riscos para desenvolver aí o melanoma de conjuntiva. A gente vai ver isso nas nossas aulas de tumores oculares. Resposta para a gente, então, letra D, gabarita a questão. Marca D, gabarita a questão. E vamos para a 20ª, que novamente, outra questão de nervos de Ota, né? Você percebe a clássica alteração nessa pigmentação na pele que é inervada pelo ramo oftálmico e pelo ramo maxilar. Tá? Uma hiperpigmentação ocular também, você pode ver, uma hiperpigmentação na esclera, você pode ver. Tá? Ele pergunta assim, essa paciente deve ser acompanhada por quê? Risco de melanoma, inclusive melanoma na meninge pode acontecer.
Perfeito, pessoal. Melanomas múltiplos podem acontecer. Então, problema, uma complicação dramática aí para o paciente. A próxima questão é uma questão que pergunta sobre como diferenciar o nevus de um melanoma, e eu coloquei aqui os critérios aí dos trabalhos da doutora Carol Shields, a grande referência nessa área. Tá? Então, se você encontra um nevus que tem mais de 2 milímetros de espessura no ultrassom, opa, isso aí pode ser um melanoma. Se esse local tiver fluido subretiniano, essa lesão tiver fluido subretiniano, opa, cuidado, pode ser melanoma. Se tiver sintomas, opa, cuidado. Pigmento laranja, uma distância menor que 3 milímetros do nervo óptico, o achado de vazio acústico no ultrassom, a ausência de halo de lesão, porque geralmente nos nevos você tem um halo atrófico no entorno do nevus, no melanoma não. E a ausência de drusas, opa, cuidado, se você tiver qualquer uma dessas alterações, pense que você pode estar diante de um melanoma, você precisa de uma avaliação muito mais frequente desse paciente, está muito mais em cima desse paciente pela gravidade do problema. Beleza. Então, para a gente aí, ó, letra B é a resposta, né? Presença de líquido subretiniano, levanta aí a sua atenção para a possibilidade de melanoma nesse nevus de coroide. Beleza, pessoal? Então, próxima questão aí, vamos lá. Questão número 22. Hemangioma capilar da retina, disco óptico, está associado a... Galera, quando se fala em hemangioma capilar, você tem que lembrar inevitavelmente da síndrome de von Hippel-Lindau, a doença de von Hippel-Lindau. O hemangioma capilar de retina é o achado típico desta doença. Tá? Você vai ver uma lesão vascularizada que é alimentada por dois vasos calibrosos. Um alimenta e o outro drena essa lesão. O que é importante se lembrar de von Hippel-Lindau? Vou fazer uma breve revisão aqui para vocês. Von Hippel-Lindau, veja só. Ó. Von Hippel-Lindau. Doença autossômica dominante, acometimento de qual cromossomo, Daniel? Cromossomo 3, tá? Von Hippel-Lindau. Qual é o problema? Esse paciente ele tem vários hemangiomas pelo corpo, ele tem uma predisposição a ter tumores. E os hemangiomas podem acontecer no olho, pode acontecer no sistema nervoso central, mas o que mata ele? Hemangioma de sistema nervoso central, carcinoma de células renais, que eles têm um aumento da incidência, e feocromostoma. Ou seja, diagnosticou von Hippel, cara, é igual à investigação sistêmica, exame de imagem de sistema nervoso central, exame de imagem de abdômen. Perfeito, tranquilo, pessoal. Então, tá aí, marca a letra D, clássico, é o hemangioma capilar da retina. Não pode esquecer dessa lesão jamais. Próxima questão. Lá, mais uma questão aí, ó. Massa subretiniana elevada, coloração marrom acinzentada, acúmulo de pigmento de cor laranja em sua superfície associado ao descolamento de retina exudativo unilateral e apresenta angiofluorescinografia padrão de dupla circulação de coroide. Cara, essa lesão clássica é clássica de melanoma. E esse achado de dupla circulação, olha só, é característico aqui no exame de angioflu dessas lesões. Veja que o tumor que você tem aqui, veja que você tem aqui os vasos da retina e dentro do tumor você tem vasos do tumor. Você tem duas circulações aqui no teu exame. A circulação do tumor e a circulação da retina. Então isso é a dupla circulação do melanoma de coroide. Marca a letra A, grava essas associações aí para vocês, tá? E não erra mais na sua prova. Próxima questão, penúltima questão, uma questão clássica, um achado clássico de drusas moles na mácula, ou seja, DMRI. E aí ele te pergunta qual é o principal fator de risco da degeneração macular relacionada à idade. Resposta, letra A. Mas para a gente revisar, tá lá, ó, quais são os fatores de risco de acordo com o Kansky, por exemplo. Raça branca, histórico familiar positivo, tabagismo, hipertensão, obesidade e controverso, mas exposição solar e íris clara. Controverso, tá? Então, nesse momento aqui, ele quer o principal, é o que dá nome à doença, DMRI, idade. Última questão de prova, e a última questão de prova é uma imagem clássica que a gente colocou no nosso Telegram, né? Olha só, pessoal, isso aí não tem como errar, isso aí não tem como você não pensar na distrofia comum aí das crianças, distrofia de mácula muito comum das crianças, que é a doença de Best. Doença de Best que é uma doença autossômica dominante, alteração do gene BEST1 da bestrofina, tá? E pessoal, essa aqui ela tem várias fases, tá? Esta é uma das fases clássicas, a fase viteliforme, né? Aquela que parece uma gema de ovo, tá?
Isso aqui é um acúmulo de lipofuscina subretiniano. Perfeito, pessoal. E olha, na autofluorescência isso aí brilha muito, é muito característico. Mas mais característico que isso, cara, é você fazer o eletrooculograma, que vai mostrar aí uma redução muito significativa de seus valores, uma redução muito significativa do que a gente chama de índice de Arden, tá? Grava para sua prova, uma das grandes indicações, o clássico, a doença clássica do eletrocardiograma na oftalmologia é a doença de Best. Marca a doença de Best, gabarita a sua questão, e com isso a gente encerra, por enquanto, a parte 1 da nossa correção do simulado do CBO. A gente agradece a presença de vocês. Se você curtiu, dá like aqui no nosso vídeo, compartilha com teus amigos aí, se inscreve no nosso canal. Muito obrigado e até a próxima, pessoal!